Boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo. Hoje dia 5 de julho de 2020, 22, 23 horas já. Estou gravando o vídeo de número 179, com o título Por onde andava o jovem Jesus? Jovem, o infanto, por onde ele andava, aquele período de quando foi a Páscoa em Jerusalém com seus pais e depois quando apareceu nas bodas em Caná da Galileia. E me propus a falar sobre isto, um assunto curioso, interessante, apesar de haver por aí muitos textos a respeito disso, com muitas ilações, não é? A respeito da vida de Jesus, por onde ele andava, o que ele fazia. Eu tenho uma visão acerca disso. Nada espiritualizado, é claro, apenas como leitor da Bíblia. Mas vamos lá. O texto que eu considero mais forte no tocante à sua infância, ainda infanto, é exatamente o que está lá registrado em Lucas, no capítulo de número 2, onde seus pais foram à Páscoa em Jerusalém e, voltando para casa, no meio do caminho, de certo o papo devia estar muito animado com os amigos e vizinhos que transitavam com eles, que esqueceram do menino. Quando se deram conta, cadê o garoto? Vamos voltar para Jerusalém e encontrá-lo. E quando o encontraram, está registrado aqui em Lucas, capítulo 2, verso 39 em diante, que diz o seguinte: quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Isso se cumpriu quando ele foi circuncidado, no 8º dia, e enfim, dali voltaram para Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E espírito aqui está com E minúsculo, portanto, diz respeito à sua personalidade, seu desenvolvimento, seu intelecto. Ele crescia. E quando estavam indo embora, portanto, lembraram disso. Ele já tinha 12 anos, subiram a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Quando perceberam a ausência dele, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, quem sabe que algum jovenzinho da idade dele, é muito comum, né, quando sai da igreja, às vezes os adolescentes se juntam e vão papeando, conversando, deve ter pensado isso. E procuravam entre os parentes e conhecidos, ninguém sabia, voltaram para Jerusalém. E quando voltaram, passado depois de 3 dias sem ele, ainda bem que não era São Paulo, né, nem Rio de Janeiro, 3 dias, não encontraram, foram atrás dele, e quando chegaram lá, ele estava assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. É interessante, né? Como se diz bem da verdade, Jesus não tinha a maturidade. Muitos acham que, pelo fato de ser Jesus, e obviamente o Espírito de Deus estava com ele, então eu estou me referindo a Jesus segundo a carne, a natureza humana. Então certamente muitos acham que Jesus já nasceu com uma visão panorâmica do mundo inteiro. Eu não creio nisso. Eu creio que tudo transcorreu de maneira natural, como acontece com qualquer criança que vai se desenvolvendo intelectualmente. Porém, a visão ia se estreitando na direção do Calvário, ainda que eu acredito que ele não tinha, digamos assim, uma percepção muito clara, sabendo que alguma coisa iria acontecer. Estou falando de Jesus, homem, como filho do homem. Alguma coisa certamente estaria para acontecer e ele levava a sua vida normal. Pois bem, assim foi o último contato dele. E aí depois a Bíblia não faz mais nenhum registro.
E é claro que existem muitas literaturas apócrifas, não é? Em que se busca criar um argumento acerca da sua juventude até a sua idade de 30 anos, quando ele retorna, portanto, já iniciando o seu ministério. Como foi a sua infância? Eu não sei, eu fico muitas vezes pensando, sempre pensei nisso, como terá sido a infância de Jesus, né? Ou vamos ampliar um pouco o pensamento, como era a infância de todos os meninos judeus daquele tempo. Só para falar daquele tempo. Bem, ele tinha mais irmãos. O Evangelho de Marcos 6, 2 a 3 registra isso. Ele tinha Tiago, José, Judas e Simão, dando mostras de que Jesus nasceu, foi concebido de uma virgem. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Depois do nascimento dele vieram outros filhos, e não há, portanto, que se falar sobre a virgindade de Maria, como sintetiza a Igreja Católica. Então, Maria teve filhos. Pois bem, aliás, o próprio nascimento de Jesus foi de forma natural, portanto, não há por que manter a construção dessa ideia, desse pensamento, acerca da virgindade de Maria, né? Pois bem, então a vida dos meninos daquela época, você imagine, não tinha shopping, não tinha qualquer outro tipo de diversão, e se eu posso imaginar mais ou menos como era a minha infância no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a diversão que tinha era subir naqueles morros, empinar pipa, jogar pelada, né, bola, nos campinhos, enfim, brincar, sem muito comprometimento. A maior parte do tempo era realmente jogando bola ou empinando pipa, não tinha muito o que fazer, e vocês imaginem, portanto, no tempo de Jesus. Então, claro que eles estavam lá na aldeia com seus pais, e a tarefa era a tarefa dos pais. Se no caso de José, o seu pai ele era carpinteiro, certamente também não se pode, digamos, afirmar que Jesus foi também carpinteiro, não necessariamente ter sido um carpinteiro, pode ter sido um agricultor. Não havia muita diversidade de tarefas de trabalho na região onde ele vivia, e naquele tempo também. Ou ajudava o pai na tarefa da carpintaria, é bem possível que sim. Se ele era obediente à mãe, eu não tenho dúvida nenhuma, porque as crianças de todos os tempos, fora dessa nossa cultura, não é, moderna que nós temos aqui, onde as crianças é quem dão a palavra de ordem, mas naquele tempo os filhos eram muito obedientes aos pais, certamente tinham lá também seu jeito de brincar, mas eu acredito que Jesus, desde pequeno, ele já tinha algo singular, diferente dos seus irmãos. Eu estava até inclusive pensando acerca de José, o filho de Jacó. Lembram que ele tinha sonhos, etc., e aquilo causou um drama muito grande em família por conta dos seus sonhos, que eram reveladores da parte de Deus com respeito ao futuro de Israel, com respeito ao seu próprio futuro, que se concretizou na terra do Egito como príncipe do faraó. E, portanto, eu creio que, como José também é um tipo de Cristo, aponta para Cristo a sua vida, não é? Todo o seu curso de história de vida. Então eu creio que, por semelhança, Jesus também era um menino que cuidava dos afazeres, mas tinha uma preocupação lá em cima. Ele sabia que alguma coisa era diferente dos seus irmãos. A Bíblia não fala se ele tinha sonhos e visões, revelações e tal, e talvez nem precisasse disso. Mas ele crescia em espírito, em verdade, se fortalecia. Mais tarde, no primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, na festa de casamento, ele aparece, e eu entendo que naquele momento ele rompe o cordão umbilical com Maria quando ele diz, ela reclama, ela diz que não há vinho, o mestre Sala tinha dito que tinha acabado o vinho, ela vai ter coisas, olha, acabou o vinho. E engraçado, Jesus não tinha cantina, não tinha
comércio de bebida alcoólica, nem coisa nenhuma, por que Maria teria ido a ele para dizer que não tinha vinho? O que ela esperava dele? Ele tinha dinheiro para ir comprar vinho, para pedir para alguém? Ou... O que ela esperava? Certamente ela sabia que alguma coisa nele, já desde a infância dele, até por conta da forma como ele veio, o anúncio do seu nascimento para ela, para José, certamente ela sabia que ele era diferente de tudo. E o certo é que ele disse: mulher, que tenho eu contigo? E rompeu aquele vínculo parental, aquela coisa de filho com mãe. E inclusive quando ele estava lá num reservado lá com seus discípulos, com seus apóstolos e uma multidão lá também com ele, algumas pessoas, e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Queriam falar com ele. Disse: mas quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, com isso, ele rompeu esse vínculo de obediência, de submissão, de parental, de parentesco, não é? Essa filiação, para poder seguir o seu ministério, o seu trabalho de redenção da humanidade, porque para isso ele veio ao mundo. Então não adianta as pessoas ficarem procurando, inventar histórias, sabe, essas coisas todas, não resolve nada. Jesus, até os 12 anos, foi aquilo que nós vimos pela Bíblia Sagrada. Depois, aos 30 anos, ele aparece no cenário já se mostrando através dos milagres, não tinha como esconder o que ele fazia. Todavia, ele pedia sempre que ninguém comentasse nada, porque não era chegada ainda a hora, para não precipitar que os judeus, os sacerdotes, enfim, lançassem mão dele antes do tempo, porque havia um tempo para cumprir. Durante 3 anos, portanto, Jesus se dedicou a curar os enfermos, a pregoar a liberdade aos cativos, como ele leu lá em Lucas 4, quando abriu o texto lá que se referia a Isaías, disse: hoje se cumpriu esta palavra em vossos ouvidos. Se cumpriu na vida dele, ele estava ali. O verbo vivo estava entre nós, entre os homens. Portanto, meus queridos, Jesus é uma figura, olhando numa análise assim de seres humanos, de pessoas, e ele como pessoa, era uma figura diferente, fantástica, que todos nós gostaríamos de tê-lo por perto, de sentir a sua presença por perto, quem sabe até sendo criança, crescer ao lado dele, ouvir dele as coisas, porque quando ele estava no meio dos doutores, eles ficaram simplesmente maravilhados, a sabedoria com que ele discorria acerca dos argumentos, da lei, e até dos profetas também. Portanto, Deus nos abençoe. O que é importante é saber que Jesus foi sempre o Jesus e que veio a este mundo a mandado do Pai, porque a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, e lá no princípio do livro de Ciro já estava escrito dele para fazer a vontade do Senhor. O que é importante é que a gente possa amar a esse Jesus tão maravilhoso, porque é ele que vai nos dar a paz eterna se nós permanecermos fiéis até o fim. Grande beijo a todos. Deus vos abençoe, uma ótima semana para todos e que acabe logo essa pandemia.